Programa Plenitude, com Iraci Campos. O que você tem feito para adquirir ou manter a sua saúde mental e o seu equilíbrio emocional? Será que você tem percebido que em alguns momentos você se desequilibra e não tem tomado conta disso direitinho? Bem-vindo ao episódio de hoje do nosso programa Plenitude, um programa que fala de mente, corpo e espírito para entrarmos em plenitude. E a nossa convidada de hoje é a Ana Carolina Magalhães. Ela é psicóloga junguiana e vai bater um papo muito gostoso com a gente sobre a saúde mental e os meios para adquirir. Seja bem-vinda ao nosso Plenitude, Ana. Obrigada, Iraci. É sempre bom estar aqui, né? Agora voltando depois de uma temporada afastada. É Ficou mamãe, né? Sabe, equilíbrio mental. Tô brincando. É verdade mesmo, é verdade. Ana, em muitos momentos, né? A gente se desequilibra, se irrita e a gente espana, sai assim do centro, né? Sim. Mas será que isso acontece por um deslize, uma situação pontual? Ou será muitas vezes que a gente não está se observando, não está cuidando da nossa saúde mental? Qual a sua visão dentro da psicologia? Então, tem um pouquinho de tudo, né? Assim, a nossa saúde mental, ela tem muito a ver com o nosso processo de autoconhecimento, porque a gente está observando os nossos pontos, os nossos gatilhos. Então, às vezes a gente tem um deslize da nossa vigilância, né? E que é totalmente natural, a nossa mente ainda oscila muito, e aí um complexo ele nos toma e faz com que a gente se desequilibre. Mas a questão, eu acho, para o equilíbrio mesmo, não é quantas vezes a gente cai ou não cair, mas o quanto que a gente se percebe, né? Que aí a gente retorna essa vigilância, a gente retorna para o nosso centro e aí percebe o que a gente fez e começa num processo de autoconhecimento. O que aconteceu, né? Por que eu me desequilibrei? Será que tem alguma coisa? Qual foi o gatilho? Né? Foi uma situação, foi um gatilho. Então a gente acha, às vezes, que foi determinada situação, um deslize, vamos botar assim. Mas aquilo é só um gatilho para algo que já vem lá de trás. Eu costumo falar que o copo transborda, a gente bota a culpa na gota. Ah, é verdade. Essa foi gota, a gota. Que fez transbordar. Mas o problema não é a gota, né? A gota é uma situação. A questão é o copo que a gente está sempre cheio. Então, para esse equilíbrio emocional, a gente tem que estar sempre atento ao nosso copo cheio, para sempre estar drenando, né? E entendendo que aquela gota talvez não precise cair naquele copo. Aí a gente consegue separar. Puxa, isso, né, me irrita, mas tem a ver com outras situações. Deixa eu olhar para essa situação aqui agora. Aí a gente está num processo de vigilância mesmo, da nossa mente, né, das nossas questões, e a gente entra no outro patamar do autoconhecimento, né? Essa busca, né, para saúde mental que se fala tanto hoje em dia e há poucos anos atrás, tipo assim, saúde era do pescoço para baixo, mental nem pensar, Sim. Né? O que vem a ser uma saúde mental? Saúde mental é quando a gente tem esse equilíbrio, né? Hoje em dia a gente está num período, né, numa fase assim, da humanidade de ansiedade, de depressão, dessa questão do hedonismo que cada vez está mais forte com o consumismo, com a questão, né, até das redes sociais, das telas, onde tudo é muito rápido, né? Então a gente está muito voltada para o mundo externo. Então quando a gente está voltado para o mundo externo, a gente abandona um pouco o mundo interno. E aí a gente deixa de olhar para aquilo que realmente importa, né? E a gente começa a buscar coisas fora para nos preencher. E aí a gente vai abandonando a nós mesmos. E aí a gente vai caindo num declínio, né? Por exemplo, a depressão, que é uma doença, né? Que é, vamos botar, o oposto da saúde mental. Uma das coisas é a depressão, a ansiedade, não como ansiedade que é natural, mas como um transtorno de ansiedade. Sim. Ela vem, por exemplo, quando a pessoa tem uma dificuldade em fluir com as mudanças que a alma dela pede. Né? E por que ela não está conseguindo fazer essas mudanças? Porque ela não está nem percebendo a demanda
interior dela, porque ela está voltada para as coisas externas. Então, esse equilíbrio emocional, essa saúde mental, ela vem quando a gente olha pra gente, né? Onde a gente olha pra gente e se coloca no meio de acordo com a nossa essência, né? Claro que é um processo, não é de uma hora para outra que a gente vai se perceber, que a gente vai entender, né, quem nós somos, quais são as nossas construções, e aí quem nós somos não só como uma construção de ego, mas como essência, né, e como um espírito. Não é uma coisa que é um estalo, não é uma informação que nos dão, é um processo mesmo que a gente vai adquirindo com várias práticas que a gente pode fazer e adotar na nossa vida. Quando a gente tem uma situação de estresse na vida da gente, de desgaste numa relação, né? Que isso acontece muito, é difícil a pessoa dar uma parada, uma respirada para se olhar, ou na maioria das vezes ela vai no rompante, no pontapé, batendo a cabeça, se batendo para tudo quanto é lado. Como que acontece isso quando a pessoa, mesmo tendo, né, um equilíbrio, uma estabilidade de equilíbrio emocional, ela passa por uma situação dessa. É difícil voltar e olhar para dentro. É difícil, né? Bem difícil. E quando a gente começa esse processo, a gente não vai mudar de uma hora para outra, né? Então, a gente vai continuar caindo em alguns pontos, porque existem pontos nossos que são gatilhos muito fortes, né? Por mais que a gente até já entenda o que acontece, a gente acaba caindo. Eu gosto de brincar mais ou menos com uma analogia que é como... Sabe aquela roupa que a gente sabe que vai vestir bem? Aí a gente chega em casa atrasado para ir para um evento e a gente coloca aquela roupa, óbvio, que a gente já sabe que vai tá boa. Aí, beleza, eu chego no evento e falo, caramba, eu tenho um vestido novo, com etiqueta, eu nunca coloquei esse vestido, na próxima vez eu vou colocar. Aí, o que a gente faz quando chega em casa? Absolutamente nada. A gente bota a roupa que a gente sempre usa e bota pra lavar. Aí, na vez seguinte, a gente faz o mesmo processo. A gente sempre pega aquilo que tá mais rápido, que a gente conhece há mais tempo, ao invés de pegar algo novo. Então, eu acho que um bom exercício para quando quem já está nesse processo, né, de buscar uma estabilidade emocional, de um autoconhecimento e cai no deslize, é entender que funciona mais ou menos assim. Eu chego no evento com a minha roupa antiga e falo, caramba, eu podia ter colocado aquele vestido novo? Eu vou chegar em casa, mesmo o evento já tendo passado, e vou botar aquele vestido lá em cima, porque ele vai ficando lá embaixo. A roupa antiga, né, que a gente sempre usa. Lava, vem pra cima, lava, vem pra cima. Eu vou botar ali. Na próxima vez vai acontecer de novo, eu vou esquecer ela, porque a outra já chegou em cima. Mas aí eu vou de novo botar em cima até que uma hora vai estar uma em cima da outra. O que isso significa na prática, né? Eu acabei agindo de repente com você, Iraci, no meu complexo, né? Assim, de forma automática, eu deslizei, me estressei. Depois eu vou perceber, e ao invés de deixar para a próxima vez uma nova forma de agir, eu vou agir com você agora, posteriormente, de forma diferente. E conseguir colocar para o outro, de alguma forma, o que eu gostaria de ter falado. Porque eu estou trazendo um pensamento, que é como eu gostaria de ter agido, para uma ação. Sim. E aí, cada vez, isso vai me soar mais familiar. Até que, na hora aquele gatilho que eu ia deslizar, opa! Tropeço. Mas aí aquele outro já tá mais em cima. Aí eu posso pensar, né? Mas antes são vários tropeços. Aí você já começa a prestar atenção naquilo, sim, se observar, né? Então eu acho importante, mesmo que depois da gente cair, a gente tá atento e assumir, sim, caramba, isso é muito forte ainda em mim, né? Ter essa coragem, porque eu acho que é um processo de coragem mesmo. E se retratar. Eu me expressei de uma forma equivocada, não era assim. Eu tenho certas questões com esse assunto. Quando você fala dessa forma, me toca, né? Eu sei que não é a sua intenção, mas me toca por outras questões minhas. Também não precisa se abrir, né? Falar todos os seus complexos. Mas são questões pessoais minhas e me desculpa. Então, a gente está trazendo uma nova sinapse para o nosso cérebro. E aí, aquilo vai fortalecendo. A gente não exclui um hábito antigo de agir. Na verdade, a gente fortalece um novo. Joana fala isso pra gente. Então, a gente precisa ir fortalecer. Não adianta ficar só na minha cabeça. Na próxima vez eu vou agir diferente. Eu gostaria de ter agido. Eu preciso trazer aquilo para uma ação efetiva. Mesmo que depois daquilo ter acontecido. Agora, muitas situações, a pessoa
ela tem um cotidiano que ela se preocupa muito com a saúde mental dela, que ela se preocupa muito em manter um equilíbrio, uma serenidade, uma observação de si mesma. Mas, muitas vezes ali, ela está num relacionamento onde o outro é complicado, onde o outro se desestabiliza com maior facilidade, não se percebe, não se observa, não se cura, não se corrige, porque todos nós temos deslizes, as dificuldades, e a gente tem que viver se corrigindo. Então, numa relação dessa, como ajudar o outro, fazer o outro se perceber que ele precisa fazer o movimento de se autoconhecer, de se burilar um pouquinho, né? De se frear ao invés de ir com o pé no peito do outro, porque isso acontece muito, né? O outro sempre é errado, você está fazendo tudo errado, mas o outro que é o problema da sua vida. Sim, sempre, né? Com certeza. Bom, primeiro a gente cuidar das nossas práticas, né? Até para que o ambiente ele esteja preparado para que essa pessoa aceite as inspirações que podem vir para a mudança dela. Então, eu quero ajudar a minha relação, primeiro eu preciso fazer a minha parte para mim, no meu ambiente interno e no meu ambiente externo. Eu vou meditar diariamente para minha mente estar serena, porque se a minha mente não estiver serena e eu estiver engatilhada, né, o que o outro faz também, aí entra a minha responsabilidade, porque se eu entro no ritmo do outro, né, tem aquele ditado, quando um não quer, dois não brigam, né? Então eu preciso estar meditando, eu preciso estar em oração, né, porque a verdade é que a gente não vai mudar ninguém. Com certeza. A gente vai... Né, podemos esquecer essa ideia de que a gente vai mudar a pessoa que está com a gente, mas a gente pode ajudar, né, como você falou, o ambiente, ajudar para que tudo esteja preparado para que aquela aceitação seja melhor, né? Então, oração, meditação, vigilância, né, uma oração constante, né, nas práticas de mantra, nos mantras cristãos, vários processos de autoconhecimento, de como Santo Agostinho coloca no Livro dos Espíritos, você se perguntar o que foi que você fez, né? Tudo isso é importante, aí é o seu processo interno. E aí, quando você muda, o ambiente vai mudar. O outro vai mudar também. Pode ser do jeito que a gente quer? Não necessariamente. Né? Pode ser que não funcione. Mas 2 mais 2 sempre vai ser 4. Se eu quero 5, minimamente eu tenho que mudar uma variável. Então, eu sou essa variável que vai mudar. Pode ser que, com a mudança, o outro vire e vá dar 6. Não era o que eu queria, mas eu fiz a minha parte. Né? Sim. Então, eu acho que o mais importante é a gente pensar na nossa mudança, que aí sim a gente vai estar cada vez mais sereno, até para servir de exemplo do outro. Porque muitas vezes, se a gente quer que o outro mude, fale, mas a gente quer na força, né? Você tem que mudar, você não tá vendo você, né? E aí a gente tá usando... E agora? É exato, né? Tipo assim, amanhã você já acorda o outro, levanta o outro, não tem o processo. Exatamente. E não, qualquer falha do outro, porque às vezes o outro até entra num processo, né? Pode ser que sim. Aí ele acerta numa vez. Aí, na primeira falha, a gente já pesca a falha ali e vai espizinhar. Então, por isso que é necessário o meu processo. Porque a paz do ambiente não necessariamente também vai existir. Ela está dentro de mim. E aí o outro vai perceber que não me afeta. Porque existem várias questões de complexo aí que se engatilham. Se eu também estou nessa relação, é porque em algum momento eu me prendi ali naquela forma de relação. Eu posso ter mudado, mas tem um quezinho meu ainda ali, sabe? E aí a gente vai ver se vai funcionar, né? Tende a melhorar as relações a partir daí, mas pode ser que não. Pode ser que, poxa, realmente não tá dando certo, não sei se faz sentido eu estar nessa relação, ok. Mas quando eu tô em paz, eu consigo ver a paz e ver as possibilidades de saída para aquelas situações difíceis da minha vida. Agora, uma terapia, por exemplo, de casal. É dia, o outro é noite. Então, a gente sabe ali que pode se encaixar perfeitamente, mas tem que se preparar, tem que se ajustar em algumas coisas, né?
A terapia de casal, quando um tem muito desequilíbrio e o outro está um pouco mais maduro, acha que funciona? Claro, porque terapia de casal eu acho uma coisa maravilhosa, assim, né? Porque sempre ajuda na comunicação. Não vai resolver os problemas do casal, mas ajuda com que o casal tenha uma forma de se comunicar e ter autonomia para solucionar os problemas que eles têm entre eles, né? Porque a ideia é que o casal tenha autonomia. Mas para dar certo, precisa disso, de uma pessoa que aceite ser aquela pessoa madura. Porque normalmente o que a gente vê no início, quando as pessoas chegam, né? O casal chega assim no início, eu quero que o outro mude para eu mudar. Porque eu já tentei, eu já fiz, e aí a gente chega cheio de bagagem do passado, né? O copo lá cheio. E aí o outro tem que fazer, porque como que eu vou fazer se o outro não tá fazendo? Mas a ideia não é essa. A ideia é eu vou fazer, porque eu quero essa relação. Porque a gente tende a achar que quando eu faço o primeiro, eu tô cedendo pro outro. Ah, o outro que tem que fazer, eu não vou dar o braço a torcer porque o outro tá errado. Mas não é sobre isso, é sobre a mim mesma. Eu vou fazer porque eu quero essa relação, porque eu tenho a ideia dessa família, porque eu quero manter, porque eu quero, sabe? É sobre eu. Eu quero fazer dar certo. E eu sou capaz de fazer e capaz de ceder, sim, algumas coisas, que não é dar o braço a torcer. Isso é sinal de equilíbrio, é sinal de maturidade. E aí, sim, a relação pode ir pra frente. Quando não tem esse que quer ter essa coragem de ir primeiro, de desbravar esse caminho primeiro, aí fica muito difícil, porque a gente vai ficar naquele jogo de poder, né? Você tem que fazer isso pra mim porque você tá errado. E o outro, não, eu também não quero porque você fez isso. E aí a gente não sai do lugar. Mas quando numa terapia de casal, por exemplo, para buscar essa saúde mental de ambos, se coloca ali como num contraponto onde eu vou fazer isso a partir de hoje, e o outro, eu vou fazer isso. E eles começam a caminhar passo a passo, combinando ali que, sei lá, olha, não vou mais botar a toalha molhada em cima da cama. Sabe? Uma coisa assim, e a pessoa, você acredita que ali vai funcionar, ao invés deles procurarem acalmar e juntar num todo? Juntar num todo, que você diz, eles conseguirem se organizar emocionalmente. As situações, os combinados no casal, eles são importantes, porque são duas perspectivas diferentes, né? São duas mentalidades. Eu acho que, assim, casal é uma coisa terrível, que foi feita para dar tudo errado. São duas pessoas totalmente diferentes, culturas diferentes, criações diferentes, educação diferente, vivendo na mesma casa. Bum! Tipo, Guerra Fria, né? Assim. Mas, então, é bem complicado. Esses combinados, eles são importantes para fazer com que o casal se perceba, mas que também eles possam ter a terapia individual deles. Porque existe a individualidade. Se eu não cuido da minha individualidade, como casal eu não vou dar certo. Então eu preciso buscar o meu equilíbrio emocional, o meu parceiro precisa buscar o equilíbrio emocional dele, e nesse processo, para que a gente não se mate nesse processo, a gente precisa sim de alguns combinados efetivos do nosso dia a dia, para que a gente consiga ter um certo equilíbrio ali na relação enquanto nós estamos caminhando juntos. Né? Então eu acho que tudo é importante para que o todo funcione e que eles se complementem, né? Eles precisam do processo individual. Porque, no fundo, não é que um vai ser dia e o outro vai ser noite. Os dois vão ser dia e noite. Exato. Né? Então, eu preciso encontrar... Por exemplo, se eu sou dia, eu preciso encontrar no meu parceiro aquilo que ele me ensina da noite. E o meu parceiro vai precisar encontrar em mim aquilo que eu ensino do dia. E assim a gente chegar num meio termo. Né? Então, o complemento, na verdade, é interno para que juntos a gente consiga caminhar na nossa individualidade, né, inteiros e escolhamos estar juntos. Né? Então, são combinados para práticas diárias, para serem exercidas, mas o equilíbrio, buscar o equilíbrio individual, interno, a minha saúde mental, para que quando o outro caia, também eu não caia junto, e vice-versa. Porque a parceria é isso. Quando eu estou caindo, meu parceiro se mantém em pé e me ajuda, e vice-versa. Se a gente cai junto, aí lascou. Agora, ao invés de procurar juntos, né, encontrar essa saúde mental, esse equilíbrio emocional, buscar entender, né, quais são os conflitos ali na relação, cada um buscar o seu lado. Olha, eu vou fazer uma terapia lá para tentar encontrar o meu equilíbrio,
E você vai fazer a terapia sua lá, se vira, toma conta da sua vida, pronto, acabou. Acha que vai dar liga ali? Então, Que eu vou chegar lá na minha terapia e vou contar que o mundo inteiro tá errado, que é o outro. Uhum, Né? Sempre é assim. sim. Eu tô certa, tô fazendo terapia porque o outro tá errado. Então, existem psicólogas e psicólogos. É. Né? Porque, assim, um bom psicólogo, ele vai sempre levar você a perceber qual é a sua participação naquilo. Por mais que o mundo realmente pode estar todo confuso e errado. Mas por que você tá ali? Né? A sua casa é um hospício, mas por que você tá no hospício, né? Tá fazendo o quê? Sinal que tá Qual é a bom. sua responsabilidade, qual é a sua participação? Então, um bom psicólogo, ele vai perceber, vai te levar sempre pro centro, porque senão a gente é o figurante da nossa vida, né? Tudo é o outro, o que eu tô fazendo na minha vida? Eu não sou ninguém. É. Então, o psicólogo, ele tem esse papel de trazer pro centro. São todos que fazem isso? Não sabemos, né? É um processo sigiloso. Mas um bom psicólogo, ele vai te levar, aos poucos, a fazer com que você se perceba. Muitas pessoas fogem desse processo. Quando percebem que tá ali, que ela tá sendo colocada no meio daquilo e ela não consegue mais só falar, algumas pessoas tendem a sair porque elas não sustentam. Eu já recebi no atendimento fraterno pessoas se queixando de seus psicólogos, mas o mais assim bizarro foi de uma moça que chegou e falou: olha, eu não dou certo como psicóloga. De jeito nenhum. Acredita que eu vou no psicólogo para ficar me criticando? Fica me criticando, tudo que eu faço está errado? Como assim? Não vou, não dá. Eu não posso ir num psicólogo que não concorda comigo. Ela quer um processo de autoafirmação. Ele quer, né? quer alguém que fale, não, você está certa, não, você está certa, não, você está certa, e continua fazendo tudo errado que tá bom. Você sabe que psicólogo tem que fazer terapia, né? Pra poder Sim. trabalhar. E uma vez eu fiz com uma psicóloga que, na verdade, ela me autoafirmava em tudo. E aí eu saí logo na segunda sessão que eu falei, gente, parece que eu sou uma mimizenta, porque tudo que eu contava de situação, eu crente que ela ia me puxar ali pro meio e fazer pensar e não sei o quê. E ela, não, é isso mesmo e tal. Não. Eu falei, ai, gente, parece que eu só tô aqui pra reclamar, cadê minha terapia, né? Eu senti falta disso, eu falei, não, deixa eu sair daqui, senão eu vou virar uma reclamona. Né? Então é importante a gente sempre ser levado pro meio mesmo, a gente entender qual é o meu papel ali. Isso nos traz equilíbrio emocional. Porque senão, se eu não busco o meu papel ali, eu tô sempre solta no mundo e dependendo do que os outros estão fazendo. Se o outro desequilibra, eu desequilibro junto. Não, eu tenho meu papel em cada situação e eu posso me manter equilibrada emocionalmente diante de tudo, depende do meu processo. Agora, sempre num processo onde há o estresse, a ansiedade, um descontrole, muitas vezes por sobrecargas de muitos acontecimentos, muitas situações, e às vezes a gente fala, não aguento mais tudo isso, né? Tá difícil, tá cansativo demais. A busca pela espiritualidade, quais as técnicas mais, digamos, não digo mais eficiente, mas mais conjugadas para trazer essa paz interior? Então, as respirações são importantes, né? Junto com a meditação. A oração é fundamental, né? Às vezes as pessoas... Desculpa te cortar, mas meditação guiada Não. ou silenciosa consigo mesma? Eu gosto muito da meditação de concentração. Que é uma meditação onde você se concentra, por exemplo, numa frase. Joana, no livro, se não me engano, Plenitude, posso estar enganada agora, até o tema, né? Ela fala, por exemplo, um exemplo, Deus em mim e eu em Deus. Deus em mim e eu em Deus, né? É sempre um mantra que me leve para além de mim mesma, que me tire da minha vida ali, ordinária, das minhas questões. Por quê? Eu parar de pensar não vai dar. A mente é feita para pensar, é muito difícil, né? Não existe mente em branco. Uma meditação, de atenção eu acho muito complicada. Então, a de concentração eu acho muito boa, né? Então, você tá ali porque você pode usar esse mantra em vários momentos. Você tá ali lavando a louça, você, ao invés de ficar pensando nos seus problemas, cara, leva a tua mente pra estar no alto. Sempre no alto. Porque aí você vai apaziguando as suas emoções. A respiração também é importante, essa presença na respiração também nos ajuda. E a oração. O evangelho, quando eu perceber que as coisas estão esquentando ali, cara, vai pro quarto,
faça o evangelho. Antes de uma conversa difícil, faz o evangelho antes. Tá se sentindo angustiado? Faz o evangelho. E é engraçado, Iraci, porque são nessas horas que as pessoas sabem que tem que fazer o evangelho, mas elas ficam com preguiça. Às vezes eu escuto isso. Ai, mas me deu uma preguiça. Eu sei que tem que fazer, mas não sei porque eu não faço. Eu falo, gente... Ah, não, eu vou lá discutir de uma vez em vez de fazer evangelho. Percebe que tem todo um movimento espiritual ali também, então se mantém forte. Eu vou fazer mesmo não querendo, porque é a hora que mais precisa. Então, fazer o evangelho é importante, a oração. E não só nos momentos difíceis. Isso sempre. Por quê? Se eu não faço sempre, se eu não tenho essas práticas diárias, na hora do aperto, eu não vou lembrar delas. Porque elas não são familiares para mim. Então, eu preciso fazer diariamente para que no momento difícil, caramba, eu vou voltar para a respiração, que eu vou acalmar meu corpo. E aí eu vou fazer aquela concentração de mantra, que eu vou acalmar minha mente. E assim vai indo, né? Então, são várias práticas que a gente faz para poder se manter voltado para o espiritual. Que a espiritualidade nada mais é que um movimento interno, né? Nós somos espíritos. É isso aí. Ana, muito bom, foi muito bom o nosso bate-papo, ter você aqui com a gente e trazer tantas informações, esclarecimento. Muito obrigada. Eu que agradeço, foi ótimo. Então é isso. Cuidar do corpo, mente e espírito num conjunto. Porém, a mente precisa estar equilibrada, precisa estar serena e só você pode conquistar isso. Ninguém vem serenar a sua mente, serenar o seu corpo, serenar o espírito. Não, é você. Quando você busca o caminho, você vai de encontro com a espiritualidade que vem fazer isso com você. Então, isso é uma abertura, é estar aberto para toda essa conspiração positiva do universo que contribui com o seu bem-estar e a sua plenitude. Então é isso. Que você tenha uma semana de muita paz, muita luz. Compartilhe esse episódio com os seus amigos, familiares, porque pode ajudar muitas outras pessoas. E que, além de tudo, o seu coraçãozinho esteja sempre feliz. Um super beijo carinhoso e até o próximo episódio.